Os nomes das pessoas e das coisas sempre me intrigaram muito, muito. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai tinha umas revistas assim que falavam do Brasil, do turismo, e aí eu me deparei com uma palavra, era Bilrus, Bilrus, Bilrus. E eu achei aquilo, naquela época, o fim do mundo, porque aquela palavra, na minha concepção, de quem acabava de começar a ler e a escrever, de aprender a ler e escrever, aquela palavra não existia, estava escrita errada. A pessoa que escreveu aquilo na revista tinha errado, porque era impossível que uma palavra tivesse um L e em seguida um R. Aquilo era o fim do mundo. E acho que essa foi a primeira grande, assim, o primeiro grande susto que eu tive com as palavras, né? E eu sempre fui e ainda sou assim. Quando uma coisa me parece estranha, não sou eu que acho estranho, é a coisa que é estranha, né? Não é a minha visão, a coisa que deve estar errada mesmo. Mas aí os nomes das pessoas também sempre me intrigaram. E eu lembro, no meu primeiro ano de escola, tinha uma pessoa que era uma pessoa estranha pra mim, né? Eu era assim meio bicho do mato, não era muito dada não tinha muitos amigos, era bem bicho do mato mesmo, né? Ainda sou um pouco assim. Mas eu me lembro que tinha uma pessoa que pra mim era estranha, uma criança, né? Criança como eu também era criança, que eu não sabia se era um menino ou se era uma menina, porque era assim, o tipo de pessoa que tinha um cabelo que podia ser menino ou menina, um rosto, quando a gente é criança, às vezes a gente não tem um rosto assim definido mesmo, uns traços, a gente não tem peito, não tem, né? Não tem coisas que nos diferenciem homens e mulheres. Então, para mim, era muito difícil saber se aquela criança lá da minha escola era um menino ou era uma menina. Tinha um cabelo bonito, enroladinho, mas podia ser cabelo masculino ou feminino. E aí, claro, a gente recorre ao que? Ao nome, ao nome. O problema é que o nome dessa pessoa era um nome duplo. E era um nome duplo, já não bastasse ser duplo, né? Era um nome que era masculino e feminino. Ou seja, e aí eu não me lembro, essa pessoa se chamava ou José Maria ou Maria José. E para mim, aquilo que eu era filha, era brasileira, filha de estrangeiros. Na minha cabeça era uma miscelânea de línguas, né? E às vezes eu não entendia bem as coisas se misturavam, as línguas se misturavam e não eram muito definidas as palavras. Então, para mim, era o fim do mundo. Eu não entendia como é que alguém podia chamar Maria José ou José Maria. Era homem e mulher ao mesmo tempo. E aí, aliado ao fato de que a figura dessa menina ou desse menino também me causava estranheza, e eu fiquei com isso até hoje eu tenho essa dúvida, porque eu mudei da escola, eu cresci, lógico, aprendi as coisas, aprendi a diferenciar homem, mulher, masculino, feminino, gêneros, nomes, mas como eu saí da escola, eu fiquei sem saber. E então eu acho que a partir daí ficou essa minha intriga com quem tem nomes duplos, né? E aí tem uma coisa bastante interessante que não é só a minha intriga, mas os fatos mesmo, né? Então tem as pessoas que chamam José Antônio, Antônio José, Antônio Luiz, Luiz Antônio, Marco Antônio, Maria Joaquina, Josefina Maria. Via de regra, as pessoas elas não são tratadas pelo nome inteiro, a não ser em circunstâncias mais sociais, ou não sei, arrumar emprego, entrevistas, situações mais formais. Mas entre amigos e familiares, as pessoas são tratadas por um dos dois nomes e, por vezes, por um apelido. Então, por exemplo, eu tenho um nome só, mas eu tinha um apelido quando era criança e depois tive outro apelido depois de adulta. Algumas pessoas me chamavam por um apelido e outras por outro apelido. E isso aí dá a impressão que você, na verdade, não é um, você é dois, tem uma personalidade meio cindida, né? É uma coisa meio esquizofrênica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que talvez a família não goste, né? Mas eu sou obrigada a dar. Eu tenho alguém aí da família agregada que se chama Antônio Luiz. E aí é engraçado, porque na família se chama Toninho, mas nós que não somos da família, que somos da família agregada, chamamos de Luiz. E aí fica assim, a fulana se casou com o Toninho. Cara, não se casou com o Toninho, se casou com o Luiz. Não, mas Luiz... E aí você acaba não sabendo quem é quem, que são dois em um, né? Ou que são duas pessoas numa só, ou uma pessoa só dividida em duas, e isso acontece muito. E é muito curioso, porque às vezes a pessoa manifesta mesmo uma personalidade diferente para cada nome, né? Então, de repente, vamos supor, Marco Antônio, quando é Marco, ele é de um jeito, quando é Antônio, de outro, né? Para os que o chamam de, por exemplo, alguns podem chamá-lo de Marquinhos e outros de
Toninho ou de Tonhão. E vamos combinar que são coisas diferentes. Os nomes, para mim, do meu ponto de vista, os nomes expressam a personalidade da pessoa. Ninguém leva um nome, é alguma coisa mágica aí. Ou a pessoa se adapta ao nome que lhe deram, ou esse nome que lhe deram já veio adaptado para ela de algum lugar de outro plano espiritual. Então, reflitam sobre isso, porque parece mesmo, essa pessoa com duplo nome tem uma duplicidade de personalidade, uma personalidade cindida. Cindida é assim, quebrada, esquizofrênica, porque o esquizofrênico ele não é um, ele é vários em um. Eu não sei se isso pode ser positivo ou negativo, depende do ponto de vista.